Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês o que estava prometido, que é a minha releitura de Lua Nova. Gente, eu já tenho aqui no canal a minha releitura, minha experiência e minha conversa que eu tive com vocês sobre a minha releitura de Crepúsculo e agora é a vez de Lua Nova. E eu queria falar que, cara, a leitura é muito gostosa, mesmo eu tendo várias observações de tudo que é contado nessa história que eu vou falar aqui pra vocês, eu continuei gostando muito. É uma leitura assim que foi fácil, foi simples e deu aquele quentinho no coração, nostalgia total de experiência com essa leitura. Então, gente, eu queria falar, primeira coisa, que tava óbvio que o Edward, ele ia largar a Bella nesse livro. Justamente porque desde o primeiro lá em Crepúsculo, que eu cheguei a citar pra vocês naquele vídeo, eu falo que era nítido que isso ia acontecer justamente porque ele passa Crepúsculo inteiro falando que ele se considerava um perigo pra Bella, que se ele colocasse a vida dela em risco, era melhor ele partir, que era melhor eles não ficarem juntos, e a Bella sempre falava que não, que você tem que ficar comigo, que você é meu amor e tal, tudo mais. E era óbvio que isso ia acontecer, justamente que no final de Crepúsculo acontece aquele acontecimento com o James, a menina quase morre, quase é transformada em vampiro. Depois, logo no começo de Amanhecer, nas primeiras 50 páginas, acontece outra tragédia com ela que um próprio membro da família do Edward a ataca. Quase ataca, na verdade. E é todo um transtorno pro Edward. O Edward se sente completamente culpado por estar deixando a Bella em perigo daquele jeito, justamente por um membro da família dele, e decide que é melhor ele ir embora e se afastar pra deixar ela viver a vida normal, que seria mais seguro para ela. Isso era óbvio que ia acontecer. Primeira coisa, que quando eu li pela primeira vez, pra mim eu achei um absurdo o Edward ter ido embora, porque eles tinham que ficar juntos, eles eram um amor verdadeiro, uma alma gêmea do outro, então eu achei um absurdo. Quando eu li pela primeira vez, não fazia sentido. Quando eu fiz essa releitura, estava nítido que isso ia acontecer. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é que a Bella, ela, desde lá do primeiro, ela já se diminui o tempo inteiro, ela já se subestima o tempo inteiro, que ela bota sempre o Edward lá num pedestal e ela é um lixo. E ela, nesse livro, principalmente, ela se coloca muito como moeda de troca. Ela o tempo inteiro fala que, por exemplo, Edward, você não pode me dar um presente porque eu não tenho nada pra te oferecer em troca. E ela faz isso o tempo inteiro. Ela sempre se coloca pra baixo, ela sempre se coloca que ela não tem nada a oferecer, que ela é uma menina pobre e que ele é demais, que ele é incrível e é melhor não fazer nada, porque senão não tem como eu devolver toda a gentileza que ele tiver comigo. Então ela se trata o tempo inteiro como moeda de troca. E que chega a ser muito incômodo o jeito que ela mesma, ela tem zero autoestima, gente. A Bella não tem autoestima e ela se coloca o tempo inteiro como nada, como um lixo. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu acho que é o mais nítido e o mais, assim, que incontestável pra gente falar, é que a Bella, ela, depois que ela leva o pé na bunda do Edward, ela fica louca, ela fica enlouquecida, entra numa super depressão. Eu acho que é o maior problema da escrita da Stephenie Meyer é justamente que ela não faz uma crescente de personagem da Bella. A Bella no primeiro livro era desse jeito, que se colocava pra baixo, se sentia um lixo. No Lua Nova, que eu fiz a releitura, ela continua desse mesmo jeito e só piora, porque dessa vez ela se sente muito dependente do Edward, então quando o Edward vai embora, ela não sabe o que vai ser da vida dela, ela não sabe o que ela vai fazer, ela para de comer, ela para de sair, ela fica em casa trancada, ela preocupa todo mundo da família dela, ela se afasta de todo mundo justamente por causa dessa depressão que ela entra por causa do Edward. E justamente ela não tem essa crescente, que eu lembro de Eclipse e Amanhecer, isso totalmente não vai acontecer também. A Bella, ela continua do mesmo jeito, se menosprezando, sempre tentando agradar a outra pessoa, sempre tendo alguém pra quem ela se apoiar. No começo, ela sempre tenta agradar o pai de todas as formas, então ela vai lá e cozinha sempre pro pai, sempre tem tudo direitinho pra sempre deixar ele feliz. Ela sempre procura a aceitação das pessoas com ela. Então, quando ela tem o Edward, ela sempre tenta agradar, sempre tenta fazer de tudo. E quando ele vai embora, ela se sente um lixo, ela se sente um nada, ela sabe, se desmorona. E ela vai atrás de quem? Do Jacob. É aí que a gente entra o Jacob na história.
o Jacob, ela usa o Jacob como um ponto de apoio, pra tapar buraco, sabe? Que ela a Bella, ela sente a necessidade de ter sempre alguém com quem ela se apoiar. Ela não consegue. Esse é um dos maiores problemas de Crepúsculo, é que a Bella, ela não é uma pessoa independente em nenhum momento. Ela não se torna uma pessoa independente, ela não se basta. Ela sempre precisa de alguém, ela sempre precisa da aprovação de alguém para ela estar feliz. Então, todos os momentos que ela não tem essa aprovação, ou que ela tá longe, quando o Edward vai embora, ela fica infeliz. Quando ela tem o Jacob, ele tem que se afastar, ela fica infeliz de novo. Ela não consegue fazer as coisas dela sozinha. Principalmente porque, por exemplo, aí o Edward foi embora, ela se aproximou do Jacob. Aí ela tava super feliz lá com o Jacob, mas quando o Jacob se afasta por causa da questão dele de virar lobo e ele não poder contar pra ela entra na depressão de novo, ela fica enlouquecida novamente, ela não consegue pensar nela. Ela, tipo assim, ela não consegue pensar na faculdade, o que eu vou fazer? Tipo, ela tá com 18 anos, ela tá no último ano da faculdade, e em nenhum momento do livro, assim, em pouquíssimas partes, ela fala sobre o que ela vai fazer depois do colégio. O único plano que ela tinha era ficar com Edward e ser vampira. Esse era o plano da vida dela. Quando esse plano acaba, ela não sabe o que ela vai fazer. Então, em nenhum momento eles falam sei lá, que ela trabalha numa loja de esporte, uma loja esportiva lá na cidade. Ela não pensa em juntar um dinheiro para ela viajar, sei lá, fazer um curso, passar para uma universidade. Ela não pensa em nada, ela não pensa no que ela vai fazer. Ela não é tipo assim, estou com 18 anos e eu não sei o que eu vou fazer, estou perdida na vida. Não, ela simplesmente não pensa nisso. As únicas coisas que ela consegue pensar é no Edward e como ela tá triste, ou no Jacob, como ele se afastou dela. Então eu tenho que ficar ligando toda hora pro Jacob pra eu poder ter alguém com quem me ocupar a minha cabeça. Então, isso é o tempo inteiro, no livro inteiro. E isso é bem irritante. Eu acho que esse eu consigo entender quando as pessoas, elas botam tanto hate em Crepúsculo, justamente por causa da Bella, que ela sabe, ela não desenvolve, ela não faz nada além, ela vive em função de outra pessoa, e isso é muito irritante. Então eu consigo entender quando tem gente que hateia tanto o Crepúsculo justamente por causa dessas falhas que faltaram na escrita da Stephenie Meyer, que hoje eu consigo enxergar essas falhas, que lá quando eu li pela primeira vez há 10 anos atrás, eu achava que tava tudo lindo, maravilhoso, que ela tem mesmo que correr atrás do Edward, que o Jacob tá ali pra atrapalhar. E outra coisa que também nessa questão do Jacob atrapalhar. Quando a primeira vez que eu li, pra mim o Jacob tava ali pra atrapalhar. Tava ali fazendo hora extra, meu querido, sai daí. E eu só queria, cadê o Edward, Edward de volta? Eu só pensava nisso. Sendo que eu consigo entender que, apesar de a Bella estar usando o Jacob como tapa-buraco, a gente consegue ver que ele aceita, apesar de ele aceita essa situação, a gente entende que ele quer algo a mais com a Bella, mas ele aceita essa situação, tá tudo bem pra ele, e eu consegui enxergar que o Jacob fez bem pra Bella esse tempo que eles ficaram separados, que o Edward foi embora. Ele foi importante pra vida dela, pra ela não cair, né, num penhasco de vez, mas é o que eu falei. Faltou um desenvolvimento da personagem, de dela própria, ela ser independente, fazer coisas sem ter alguém ao lado dela guiando o que ela tem que fazer. Eu acho que no geral foram essas mais ou menos as minhas percepções que eu tive da primeira vez que eu li A Lua Nova e dessa vez que eu acabei de reler, gente. Acabei de reler, eu tô aqui fazendo esse vídeo agora, acabei de reler a última página agora. Acho que foi mais ou menos isso e eu queria falar agora um pouco sobre os filmes. O filme em si, Lua Nova. Na minha experiência, Lua Nova era o filme que eu menos gostava, o livro é o filme que eu menos gostava, justamente porque o Edward não aparece quase no filme inteiro, ele não está presente. Mas eu acho que foi legal, acho que a adaptação do livro, do filme, ela é muito, mas muito boa, muito melhor que a adaptação de Crepúsculo. A nova, ela é muito boa, eles seguem muitas coisas muito certinhas, obviamente eles tiram capítulos ou outros, ou tentam fazer de uma forma mais amena. Por exemplo, quando o Jacob no final, ele tenta lá uma forma, a gente vê uma faceta do Jacob vingativa pra tentar fazer com que a Bella e o Edward fiquem separados. E no filme não tem isso, eles botam de um jeito mais simples, menos agressivo. E eu aceito, eu acho tudo bem, eu acho que até assim, eles mudaram algumas coisas, mas no todo o filme ele é muito bem adaptado. Eu gostei muito da adaptação, acho que lá eu tenho super uma nostalgia com
com esse filme justamente porque o Crepúsculo eu vi na escola, que foi uma professora de inglês que apresentou esse filme pra turma inteira. Ela fez um trabalho sobre Crepúsculo e eu me apaixonei sobre Crepúsculo e depois eu fui assistir o filme quando estreou Lua Nova. Então Lua Nova estreou, eu lembro que estreou no dia 20 de novembro e o aniversário é no dia 21. Então eu fui no cinema pra comemorar o meu aniversário para assistir Lua Nova. E faz muito parte dessa nostalgia, desse amorzinho que eu tenho por Crepúsculo, porque fez parte da minha pré-adolescência, da minha adolescência. Eu fui assistir com as minhas amigas, com a minha mãe, todo mundo levou, foi mó legal. Então eu acho que assim, não tem que falar, mesmo com esse um monte de, sei lá, esse um monte de observação que eu fiz, que pode ser considerada meio negativa, eu tô falando mal do livro, mas mesmo assim eu consigo, mesmo depois de muitos anos, eu consegui ler esse livro super rápido, gostar da história. Eu acredito que assim, que se fosse hoje, Crepúsculo fosse hoje e postassem hoje, a primeira vez passando, talvez eu até gostaria, mas eu não teria sido tão fã quanto eu fui há uns anos atrás. Mas mesmo assim, eu continuo amando Crepúsculo. Crepúsculo fez parte da minha adolescência, foi super importante pra mim e também foi super importante pra minha vida literária. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like, se inscreva no canal e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha vida, me siga no Instagram, @maisdeolindo. Beijo e até o próximo vídeo.